Graça e paz. 1 Reis, capítulo 21, versículo 3 em diante, diz assim: Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe, desgostoso e indignado, foi para a sua causa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: Não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na cama e voltou-se o rosto e não comeu pão. A palavra de Deus nos conta que existia um certo rei com o nome de Acabe. Acabe, ele foi um rei muito poderoso na tua época. O Senhor, desde o princípio, no início, até estava com Acabe. Porém, Acabe deixou os mandamentos do Senhor e se prostrou perante os deuses de Baal, perante os deuses de Astarótia e perante os deuses de Azera. Diz a Bíblia Sagrada de que ele foi confrontado por Elias, porque Elias, agora vendo que Acabe tinha deixado de servir o Senhor, ele vai desafiar Acabe falando: Tu diz que Baal é Deus, porém eu vou provar que o Senhor dos exércitos é o verdadeiro Deus. E vocês conhecem a história, ficou durante 3 anos e meio com a profecia de Elias de que não haveria chuva, e depois Deus manda a chuva através de Elias, e Elias vai e faz fogo cair do céu, e é uma história tão linda e impactante. Porém Acabe, ele não se converteu dos seus maus caminhos. E aí vai entrar nesse capítulo 21, que é uma história muito interessante e me chama a atenção, que conta a história de um homem chamado Nabote. Nabote, para quem não conhece, foi um homem que era temente a Deus também, e foi um homem que soube guardar a tua herança. Diz a história de que Acabe tinha o seu palácio do lado da casa de Nabote. Nabote, ele tinha uma vinha e o rei se interessa por aquela vinha. O rei bota o olho naquela vinha e vai chegar até Nabote e vai falar: Nabote, a tua vinha está do lado da minha casa, está do lado do meu palácio. Dê essa vinha para mim, em troca dela eu te pago o valor que você quiser, ou se parecer bem aos teus olhos eu te dou outra mulher melhor. Nabote, ouvindo isso, ele vai olhar para Acabe e vai falar: Guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Acabe, ele fica agora desgostoso, diz a Bíblia, e diz a Bíblia de que agora ele vai para sua casa e ele fica magoado com aquilo, porque Acabe, ele não sabia ouvir não. Afinal de contas, ele era o rei. Tanto é que a própria Jezabel, esposa dele, vai dizer: Tu é rei de Israel. Como você deixa que um simples jezreelita te afronte desse jeito? Mas o que eu quero enfatizar agora é em questão de vinha. Vinha representa alegria, porque é onde faz o vinho, entendeu? Então o que Nabote estava querendo dizer, ele vai falar: eu não te dou a minha alegria. E aí eu faço uma pergunta, porque como o próprio Nabote disse, falando a herança de meus pais, guarda-me o Senhor de dar aquilo que é herança. E aí que eu entro na mensagem, porque eu estava ouvindo um hino do Gerson Rufino que fala a respeito desta passagem. O Espírito Santo ardeu no meu coração essa manhã, porque o Espírito Santo começou a me mostrar dentro desse meio mundo que a gente estamos vivendo, pessoas que estão agora vendendo a sua herança, vendendo a tua vinha, pessoas que estão deixando de lado a tua unção, deixando de lado o teu dom por pratos e manjares do diabo. O que vai me chamar a atenção é que, como eu disse, a vinha de Nabote foi uma herança. E o que vai me chamar a atenção é que nós temos uma herança também. O céu é a nossa herança. Jesus Cristo morreu pelo meu e pelo teu pecado, e por herança, pela morte de Cristo, Ele nos deu liberdade de entrar no céu.
E com essa liberdade de entrar no céu, a gente tem dado pouco valor. Você já parou para pensar que o céu hoje em dia é só um lugar onde a gente vai, mas a gente não dá importância? Não se vê mais pregar sobre o céu. A gente não prega mais o caminho do céu. As mensagens que estão sendo pregadas hoje é que Deus vai te dar um carro, é que Deus vai te dar uma moto, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar, olha, Deus vai dar, vai dar. E não se prega mais os céus. Não se prega mais que você deve se guardar a tua herança. Não se prega mais santidade. Porque as pessoas hoje em dia não estão sendo mais como Nabote. Porque Satanás tem oferecido seus manjares e as pessoas, em vez de recusar, falar, não, eu não quero, elas têm pegado os manjares do diabo. Mas ainda creio que há uma geração de Deus que quando Nabote falar assim, olha, Acabe vir para Nabote e falar, olha, que me dá a tua vinha, me dá a tua herança, ele vai olhar e vai falar assim, guarda-me o Senhor. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui? Como eu disse, o céu é nos dado por herança. Só que para a gente chegar no céu, a gente tem que guardar essa herança. E como é que eu me guardo? É eu não vendendo essa herança. É eu falando assim, olha, Acabe, guarda-me o Senhor de vender aquilo que os meus pais me deixaram. Deus é nosso Pai e Ele nos deu a salvação através do seu Filho Jesus Cristo. Então, sabe o que tem acontecido com a nossa geração? Acabe representa o próprio diabo aqui. Porque ele vai olhar e vai falar assim, olha, me dá a tua vinha. É a mesma coisa que Satanás faz com a gente. Falando assim, olha, me dá a tua herança. Eu quero você para mim, olha, me dá a tua unção. Olha aqui, ó, me dá a tua santidade. Satanás vai falar, olha, eu quero isso para mim. Porque você tem a salvação eterna. O céu já é garantido para você se você se manter nos caminhos de Deus. Mas Satanás, ele vem e te oferece e fala assim, olha, em troca da tua salvação eu te dou sexo. Em troca da sua salvação eu te dou dinheiro. Em troca da tua salvação eu te dou prazeres mundanos. Em troca da tua salvação eu te dou droga. Em troca da tua salvação eu te dou álcool. Em troca da sua salvação eu te dou a prostituição. E sabe o que a nossa geração tem feito? Tem abraçado isso. Satanás está oferecendo um monte de manjares e a nossa geração tem abraçado. Mas eu creio que Deus está levantando uma geração que vai olhar para Satanás e vai falar, guarda-me o Senhor de te dar aquilo que Deus me deu. Deus tem dado ministérios lindos. Deus tem levantado jovens pregadores. Deus tem levantado jovens cantores. Deus tem levantado pessoas para fazer a diferença. Mas o que entristece meu coração é que tem gente trocando a tua vinha. Tem gente vendendo o teu chamado. Tem gente vendendo a tua história. Qual valor tem a tua história? Qual valor tem tido o céu para você? Será realmente que tem valido a pena a gente trocar esses prazeres para o mundo? Eu estava conversando hoje no serviço com um amigo meu e aí ele mostrou para mim, olha, o irmão tá firme, né? Eu falei, glória a Deus, ele tá firme, só falta você. Ele falou, eu tô de boa. E aí isso me faz pensar o quão a gente tá cego. Isso me faz pensar o quão a salvação tem sido desvalorizada neste mundo. Porque as pessoas não estão dando mais valor. As pessoas estão esquecendo o perigo que é não dar importância para a sua herança. Jesus, quando ele veio para essa terra, ele pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Mas não, sabe o que temos ouvido por aí? Eu estava até comentando esses dias, quando a gente está pregando e a gente fala, olha, se você tomar tal atitude, você vai para o inferno. E aí, sabe o que tem acontecido? Porque virou um legalismo falar sobre o inferno.
Porque quando falamos do inferno, a pessoa começa a falar que a gente está julgando. A gente não pode mais pregar falando assim, olha, se você ficar em adultério, você vai para o inferno. A gente não pode mais pregar falando assim, se você se prostituir, Jesus voltar, você vai para o inferno. Se você morrer na fornicação, você vai para o inferno. Se você morrer nos seus vícios, você vai para o inferno. A gente não pode mais pregar isso, porque se a gente fala que vai para o inferno, a gente vai olhar e as pessoas vão olhar para a gente e vai falar, olha, você não pode julgar. Mas vem aqui comigo, afina os teus ouvidos e presta atenção. Você já reparou que as pessoas só falam isso quando a gente fala que a pessoa vai para o inferno? Porque quando a gente fala assim que a pessoa, olha, essa pessoa morreu, ela foi para o céu, a gente não vai olhar e vai falar, olha, tá julgando. A gente fala, amém, glória a Deus que ele foi. A gente não vai ter essa perspectiva e vai falar, olha, tá julgando, tá falando que o irmão foi para o céu. Você percebe que só fala de julgar quando é coisa ruim? Você percebe que só fala de julgar quando se trata do inferno. Porque quando se trata do céu, a gente não fala nada. A gente simplesmente diz um amém. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. E eu afirmo isso porque a Bíblia me dá respaldo. Esta Bíblia me dá respaldo. Se você morrer na fornicação, o inferno está lá. Se você morrer no adultério, o inferno está lá. Se você morrer nas práticas dos vícios do teu pecado, o inferno está lá. Agora tem um detalhe. Se você guardar a tua herança no Senhor, o céu está lá te esperando. Prova disso? Eles não venderam a sua vinha, eles não venderam o seu chamado. Nabote não vendeu e a Bíblia diz que ele morreu, mas ele foi para a glória, dizendo assim, olha, eu não vendi a herança minha. Se olha, Paulo morreu do jeito que morreu, o fio da espada passou sobre a tua cabeça, mas ele não negou a Cristo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e não negou a Cristo, porque ele entendia que a herança dele era muito preciosa. Ele entendia que aquilo que ele tinha em Deus era precioso e ele não precisava vender. Como eu disse, o inferno está lá para quem vendeu a tua herança, para quem vendeu a tua santidade, para quem vendeu a tua unção. Mas eu creio que tem os remanescentes. Eu creio que tem aqueles fiéis ainda que falam, não vou vender a minha vinha, eu não vou vender a minha herança, eu não vou vender o meu chamado. Porque foi herança de meu Pai, porque foi herança de meu Deus e eu não posso vender. Que você fique com essa palavra, querido, no teu coração e jamais venda aquilo que Deus deu para você. Não troque o céu pelo inferno. Não venda a tua santidade a Satanás. Não venda a tua eternidade a Satanás. Não venda. Porque da mesma forma que a herança que é o céu, se você permanecer, você terá, há também a herança do diabo, que é o inferno. Então fique com essa palavra, querido, e que Deus possa tocar no teu coração, amém?